Oi galera, eu sou a professora Magda. Nós estamos aqui hoje na Ferrovia Norte-Sul para falar um pouquinho sobre dilatação térmica. Nós vamos fazer a análise da dilatação do trilho de um trem e ver como isso pode ser aplicado no nosso dia a dia. Bora aprender? Bora acertar todas as questões dos vestibulares Enem? Bora! Aí galera, na aula de hoje a gente vai aprender tudo sobre dilatação linear e superficial. Vamos ficar fera no assunto, arrebentar nas questões. Eu preciso entender como isso funciona na prática, assim fica tudo mais fácil. Então vamos ver como a gente aplica isso na implantação dos trilhos de um trem? Vamos ver a teoria? Vamos? Olha só, quando eu falo em dilatação térmica, é a dilatação, é a variação do volume provocado pelo quê? Pela variação de temperatura, por isso que é chamado de dilatação térmica. E tirem da cabeça de vocês que dilatar é apenas expandir. Dilatar é tanto expandir quando a temperatura aumenta e contrair quando a temperatura diminui. Mas por que o volume aumenta quando a temperatura aumenta? Galera, as partículas estão em determinado grau de agitação. Se a temperatura aumenta, elas vão ficar mais agitadinhas, e elas mais agitadinhas ocupam o espaço maior. Por isso que quando eu aumento a temperatura de um corpo, o volume dele aumenta. Agora, o que acontece quando o grau de agitação diminui? Elas ficam menos agitadinhas e ocupam um volume o quê? Menor. Então, o volume diminui quando a temperatura diminui. Isso é regra? Não. Existem alguns corpos que a gente chama de anômalos para determinadas faixas de temperatura. Mas aqui nós vamos considerar o padrão, o comportamento padrão. E quando eu falo em dilatação, eu representei um cubo para vocês. E olha só, o cubo é formado por arestas que têm dimensão linear, tem apenas comprimento, por face, que tem dimensão superficial, tem área, e o próprio cubo, que ocupa o quê? Um volume tridimensional. Então, quando eu vou me preocupar apenas na dilatação de uma dimensão só do comprimento, nós vamos ter, então, uma dilatação linear. Seria a dilatação da aresta, por exemplo. A dilatação da aresta linear, apenas uma direção. A dilatação da face do cubo, nós iríamos nos preocupar com a dilatação, de duas dimensões, bidimensional. Então aqui a gente tem uma dilatação que a gente chama de superficial. E quando eu me preocupo na dilatação das três dimensões, então nós vamos ter uma dilatação do cubo, seria uma dilatação volumétrica nas três dimensões. Então hoje a gente vai aprofundar a dilatação linear e a dilatação superficial. Na dilatação linear, vamos imaginar o seguinte: eu tenho aqui o trilho do trem, o dormente, e ele possui um comprimento L0, vou chamar de comprimento inicial, comprimento L0. Quando a temperatura dos trilhos do trem aumentar, o que vai acontecer? As partículas vão se agitar e o comprimento vai aumentar. Por isso que ao projetar, existe um espaço entre os dormentes. Esse espaço é chamado de junta de dilatação. É um espaço destinado para a dilatação do corpo. Se eu colocar juntinho, um vai empurrar o outro e vai danificar a estrutura. Então essa junta de dilatação vai permitir uma dilatação ΔL, uma variação de temperatura. E a variação de temperatura dos trilhos do trem é muito alta, gente?
é alta, porque quando o trem passa, existe ali um atrito. Existe um atrito e existe dissipação de energia na forma de calor. Portanto, vai ter aquecimento do trilho do trem e vai ter dilatação. Mas essa dilatação depende de quais aspectos? Galera, a dilatação linear, o ΔL, a variação do comprimento, vai depender do comprimento inicial, do que a gente adotou inicialmente, vai depender do material. Existem materiais que têm mais facilidade de dilatação, outros que têm menos facilidade de dilatação, e isso aqui é o coeficiente de dilatação linear. Ele que vai nos mostrar a capacidade de dilatação do material. E depende da variação de temperatura. Quanto mais variar a temperatura, maior vai ser o aumento do comprimento. Magda, e as unidades? Pessoal, isso aqui, o ΔL, no sistema internacional, em metros, assim como o comprimento inicial também em metros. Essas duas unidades vão sempre caminhar juntas. O que eu quero dizer? Se vocês vão resolver um exercício e esse exercício não exige uma determinada unidade, vocês podem escolher qualquer unidade de comprimento, desde que os dois estejam na mesma unidade. A mesma coisa acontece para a temperatura. Aqui no sistema internacional, a temperatura é sempre usada em Kelvin. E o alfa acompanha a temperatura Kelvin a -1. Também, os dois vão sempre trabalhar com a mesma unidade. Posso usar em graus Celsius? Sim, desde que os dois estejam na mesma unidade, graus Celsius. Posso usar em graus Fahrenheit? Pode também, desde que os dois estejam na mesma unidade. Agora, olha só, o que vocês têm que ter muita atenção, que é muito cobrado, principalmente no Enem, que cobra situações do dia a dia. Lâminas bimetálicas dentro de dilatação linear. O que são lâminas bimetálicas, formadas por dois metais diferentes? Aqui eu tenho o metal A, aqui eu tenho o metal B, e o metal A possui maior coeficiente de dilatação que o metal B. O que quer dizer isso? Que ele dilata mais. Se eu aumentar a temperatura, ele expande mais. Se eu diminuir a temperatura, ele contrai mais. Cuidado com isso. Então, quando eu tenho lâminas bimetálicas e comecei a aquecer os dois metais, eles vão ter dilatações diferentes, porque possuem coeficientes diferentes. Mas olha só, se eu provocar o aquecimento dessa lâmina, o que vai acontecer com ela? O aquecimento vai fazer os dois expandirem. Mas quem expande mais? O A expande mais, porque o coeficiente de dilatação é maior. Portanto, se ele expande mais, ele vai empurrar o metal B para baixo. E aí nós vamos ter essa curvatura da lâmina bimetálica. Ele vai empurrar para baixo. Então, sempre quem está na parte externa de uma circunferência é maior. Vocês concordam comigo? Imagina uma pista de Cooper, você está com preguiça de correr no dia, você vai escolher correr por dentro ou correr por fora? Por dentro, porque o comprimento é menor. Então, quem está fora da curva é sempre maior. Agora, se eu provocar o resfriamento, o que vai acontecer? Com o resfriamento, quem contrai mais? Quem contrai mais, o A ou o B? Quem contrai mais é o A. O coeficiente de dilatação diz para nós que é o A que contrai mais. Se ele contrai mais, ele vai ficar menorzinho. E aí, nessa situação, a curva vai ficar acentuada para cima, porque o B vai ficar maior. O comprimento de B é maior do que o de A aqui. E aqui o de A é maior do que o de B. Então entendam isso, que o coeficiente de dilatação, ele indica para nós que quando ocorre aquecimento, o material dilata mais, aumenta mais. Quando ocorre resfriamento, o material diminui mais.
Magda, aonde eu uso isso? Galera, isso aqui é muito utilizado em termostatos, ou seja, controle de temperatura. Quem nunca chamou as amigas para se arrumar em casa, para sair para balada, e aí uma ligou o secador, outra a chapinha, outra o ar-condicionado e a chave caiu? Porque naquele momento você solicitou muita carga e várias cargas passando pelo fio, vai ocorrer um aquecimento excessivo. E aí eu tenho a chave do disjuntor. A chave do disjuntor fica aqui, ó, funcionando normal. Se ela aquece, ela é formada por dois metais diferentes, ele vai encurvar e vai perder o contato. No momento em que perde o contato, eu não vou ter mais corrente elétrica passando. Então, controle de temperatura para não incendiar a sua casa. Beleza? Vamos ver um pouquinho sobre dilatação superficial? Então, na dilatação superficial, galera, eu vou analisar a superfície. Então, a superfície, ela se compõe de duas direções, dois comprimentos, ó, a altura e largura. Estou analisando a superfície. Eu tinha uma superfície inicial que a gente chama de S0. S0 é a superfície inicial. A temperatura aumentou e as partículas ficaram o quê? Mais agitadinhas e passaram a ocupar uma superfície maior. Mas essa variação de superfície, olha só, vai depender do quê? Esse de laranjadinho é a variação, é o quanto aumentou da superfície. Vai depender da superfície inicial por conta da quantidade de partículas, vai depender do beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Lá na dilatação linear a gente falou de alfa. O alfa a gente considera a dilatação de uma dimensão só. Aqui o beta é o coeficiente que considera a dilatação de duas dimensões. Portanto, ele é o dobro do alfa. O beta é sempre, eu disse, sempre o dobro do alfa, vezes a variação de temperatura, porque quanto maior for a variação de temperatura, maior será o ΔS. Quero lembrar vocês o seguinte, se a variação de temperatura for positiva, quer dizer que a temperatura aumentou e o ΔS será positivo também. Se a variação de temperatura for negativa, quer dizer que a temperatura diminuiu e o ΔS vai ser negativo, quer dizer que o corpo contraiu e não expandiu. Beleza? Dentro de dilatação superficial, o que vocês têm que ficar atentos? Na dilatação de orifícios, de buraquinhos. Tá aqui, eu fiz um orifício, uma placa com orifício. E esse orifício é composto de 7 partículas. Coloquei ali em volta do orifício, 7 partículas. Quando eu começar a aquecer, quando a temperatura começar a aumentar, como é que vai ficar as partículas? Agitadinhas. Se elas ficam agitadinhas, elas procuram um espaço maior. Então, olha só, se eu aquecer, o espaço vai diminuir? Olha só, como que as partículas vão se agitar mais, sendo que agora elas estão mais próximas. Para que elas se agitem mais, é necessário um espaço maior entre elas. Então, isso aqui é um absurdo. Isso aqui é verdadeiro. A placa vai aumentar e, consequentemente, também o orifício aumenta. Então, eu vou ter um aumento do orifício sempre que eu tiver o quê? Um aquecimento. Vamos aplicar? Vamos ver isso na prática? Vamos fazer alguns exercícios? Pessoal, nós estamos aqui, vamos calcular qual é a variação de temperatura que essa linha férrea pode sofrer sem causar nenhum dano à estrutura. Então, eu quero a variação de temperatura. Para isso, nós medimos, então, o tamanho de uma junta de dilatação a outra, o tamanho da barra metálica que foi utilizada, deu então 8,2. Depois nós calculamos, medimos o tamanho da junta de dilatação. Ali nós temos uma junta de dilatação
E o coeficiente de dilatação é o coeficiente de dilatação do material que é feito à linha térrea. Bora calcular qual a variação de temperatura que ela pode sofrer? Número 1 diz o seguinte: qual a maior temperatura que pode ser atingida pelos dormentes do trilho do trem sem ocasionar danos à sua estrutura? Pessoal, olha só, eu tenho que o comprimento inicial é de 8,219 metros. Eu tenho que o delta L, delta é a variação do comprimento, pode chegar até a 10 milímetros. Como que a gente obteve isso? De um dormente para outro, existe um espaço que a gente chama de junta de dilatação. É o espaço que o trilho tem para dilatar. Então, 10 milímetros. E a temperatura naquele momento era de 34 graus Celsius. Então, ele quer qual a temperatura final? Pessoal, eu estou falando do trilho. O trilho a gente vai considerar apenas o comprimento. Magda, quando eu leio uma questão de dilatação, como que eu sei identificar se é linear, se é superficial ou se é volumétrica? Gente, olhem os dados. Aqui eu estou falando de metro. Metro é comprimento. Se eu falar de metro quadrado, eu estou falando de área, de superfície. Aí eu tenho uma dilatação superficial. Se eu falar de metros cúbicos, volume, aí eu vou ter uma dilatação volumétrica. Portanto, aqui em trilhos de trem, a gente está tratando de dilatação linear. E a dilatação linear, o delta L é quem? O L0, o comprimento inicial, vezes o alfa, vezes a variação de temperatura. O delta L, o maior valor da dilatação é de 10 milímetros. Mili é 10 a menos 3. Então, eu vou passar de milímetro para metros, multiplicando por 10 a menos 3. Por quê? Porque o L0 está em metros, 8,219. Eu falei para vocês, o L0 está em metros, o delta L tem que estar em metros também. O alfa, ó, o coeficiente de dilatação linear do material que é feito o trilho, os dormentes, ferrovia norte-sul, galera, 15 vezes 10 a menos 6, a temperatura final, que é o que a gente quer descobrir, menos a temperatura inicial, que é de 34. Então, 10 vezes 10 a menos 3, dividido por 8,219, vezes 15, vezes 10 a menos 6. E isso é igual a T menos 34. Pessoal, 8,219 vezes 15 dá aproximadamente 123,2. Então, nós teremos assim, ó, 10 dividido por 123,2 vezes 10, conserva a base, que é o 10, e subtrai os expoentes. Então, menos 3 menos 6 vai dar mais 3. E isso é igual a T menos 34. Pessoal, 10 dividido por 123,2 dá 0,081 aproximadamente. Vezes 1000, porque 10 a terceira é 1000. Isso é igual a T menos 34. 0,081 vezes 1000 vai dar 81. 81. O 34 tá negativo, passa para cá positivo. Então, 81 mais 34 vai dar 115. 115 graus Celsius. Essa é a maior temperatura que os dormentes podem chegar sem provocar nenhum dano na estrutura. Por quê? Porque eles vão dilatar de acordo com o espaço, a junta de dilatação que tem lá. Beleza? Vamos para a nossa questão número 2? Bora? Bora para 2! João, chefe de uma oficina mecânica, precisa encaixar um eixo de aço em um anel de latão.
como mostrado na figura. Então, eu tenho o eixo de aço e o anel é de latão. A temperatura ambiente, o diâmetro do eixo é maior. Ele é maior, então não vai entrar. O que tem que acontecer para ele entrar? Ou eu vou diminuir o eixo, ou eu vou aumentar o anel. É maior que o orifício do anel. Sabe-se que o coeficiente de dilatação térmica do latão é maior. Então, o coeficiente de dilatação térmica do anel é maior que o do eixo. Isso quer dizer que o anel dilata mais. Se eu aquecer, ele expande mais. Se eu resfriar, ele contrai mais. Diante disso, são sugeridos a João alguns procedimentos, descritos nas alternativas a seguir, para encaixar o eixo no anel. Então, vamos ver aqui? Vamos ver quais são os procedimentos? Assinale a alternativa que representa o procedimento que não permite o encaixe. Aí você tá lá todo empolgado, entendi tudo de dilatação, vou resolver o exercício e aí você vai lá e marca a primeira, porque a primeira permite, mas ele quer a que não permite, Então, olha só, resfriar apenas o eixo. Gente, se eu resfriar o eixo, o que vai acontecer com ele? Vai diminuir e ele vai conseguir entrar no anel. Perfeito. Aquecer o eixo e o anel. Quando eu aquecer o eixo, o que vai acontecer com ele? Vai expandir. Quando eu aquecer o anel, o que vai acontecer com o orifício? Aumenta. E o orifício aumenta mais porque o coeficiente de dilatação do anel é maior. Então, ele vai aumentar mais e o eixo vai conseguir encaixar. Então, consegue. Resfriar o eixo e o anel. Quando eu resfriar o eixo e o eixo vai contrair e o anel também. Só que o anel vai contrair mais. Por quê? Porque o coeficiente de dilatação dele é maior. Então, quando eu resfrio, ele contrai mais. E se o orifício contrair mais, eu não vou conseguir encaixar o eixo. Então, essa aqui é a mentirosa, é a falsa. É o procedimento que não vai permitir um encaixe. Letra C de muito fácil, muito fácil. E a D diz o seguinte, aquecer apenas o anel. Se eu aquecer o anel, o que vai acontecer com o orifício? Vai aumentar. E se o orifício aumenta, vai permitir o encaixe do eixo no anel. Beleza? Então, a alternativa correta, letra C, de muito fácil. E eu espero que vocês tenham entendido tudo sobre dilatação linear e superficial. Caso vocês queiram ainda resolver mais exercício comigo, acesse o link do meu site aqui. Lá eu preparei mais exercícios para a gente se divertir muito com esse conteúdo. Espero vocês lá. Um beijo!